Olá para vocês que acompanham o portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo. Nessa parte do portal, nós fazemos perguntas que vocês, leitores, gostariam de fazer para especialistas de diversas áreas sobre temas que estão repercutindo. O objetivo é sempre ajudar você a tirar dúvidas do seu próprio cotidiano. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje, no Fique Sabendo, nós vamos entrar na política. Vamos falar de um assunto que está no centro das discussões, que é o voto impresso. O presidente Bolsonaro tem defendido com frequência essa mudança de sistema. Ele alega que as eleições de 2018, que ele mesmo venceu, foram fraudadas, tem suas desconfianças sobre as urnas eletrônicas, e, ao que tudo indica, o governo brasileiro tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, comissão mais importante de todas, para aprovar a mudança. Mas como será que esse voto impresso realmente funciona? Será que ele é uma boa ideia? Para falar sobre o assunto, está conectado aqui comigo, ele que é doutor em Direito, o professor Eduardo Faria. Professor, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Oi, Rodrigo. Oi a todos que acompanham a Banda B. Professor, o Brasil usa a urna eletrônica desde 1996. A mudança defendida pelo governo custaria, de maneira estimada, 2,5 bilhões ao Tribunal Superior Eleitoral, uma quantia considerável em tempos de crise. Vamos começar com uma pergunta aí já para situar quem vai assistir a entrevista. Como que funciona o sistema do voto impresso e quais países usam? Rodrigo, o Brasil adota desde 1996 a urna eletrônica e, a partir de 2000, de maneira plena. Então, todos os nossos processos eleitorais, desde 2000, utilizam a urna eletrônica, e é um processo que se mostrou ao longo do tempo absolutamente seguro. É um processo que é acompanhado por observadores internacionais, é um processo que é acompanhado por todos os partidos, é acompanhado pelos peritos da Polícia Federal, por uma série de técnicos que entendem de sistema de segurança, e as urnas, antes de cada eleição, o sistema é todo testado, treinado, né, para ver se ele é vulnerável ou não. E, ao longo desse período todo, nunca foi identificado nenhum tipo de fraude nas urnas eletrônicas aqui no Brasil. Ao contrário do passado, né, quando nós tínhamos o voto impresso no Brasil, ele sempre foi permeado por fraudes, fraudes das mais variadas formas, no momento da votação, no transporte das urnas, no momento da contagem dos votos. Então, isso era algo absolutamente comum. Então, o Brasil deu um salto tecnológico, deu um salto de qualidade, e ele se posicionou na vanguarda, né, dos processos eleitorais desde 1996, se tornando uma referência mundial. Então, esse é uma tecnologia construída pelo país, desenvolvida pelo país, e que nos coloca como um exemplo mundial dentro do sistema de votação. O que se fala hoje no Congresso Nacional? Se fala, e o projeto de emenda constitucional é um projeto que busca manter o voto eletrônico, mas também permitir a impressão desse voto. Então, seria, de maneira didática, em dois tempos. Eu voto na urna eletrônica, como tradicionalmente todos conhecem, e, posteriormente, eu tenho um voto impresso, e esse voto impresso, então, o eleitor poderia olhar. Aparentemente, né, num primeiro momento, dá uma sensação, que bom, eu tenho o registro dele digital e eu posso visualizar esse voto. Mas isso é o canto da sereia. A gente precisa ter clareza de como funciona o sistema eleitoral no Brasil e como se funciona os dias de votação aqui no Brasil. A cada eleição, o sistema eleitoral brasileiro se torna mais violento. Isso é um registro importante a ser feito. Militantes, candidatos são ameaçados, são assassinados, eleitores são ameaçados, assassinados aqui no país,
E isso, se nós olharmos a curva de violência de eleição para eleição, ela vai aumentando. A possibilidade do voto impresso abre uma possibilidade, então, de eu permitir que esse voto se torne violável, ou seja, que eu permita que se veja em quem a pessoa votou, né? E no momento que eu permito que esse voto se torna passível de controle, eu posso voltar às técnicas antigas, né? Tudo aqui eu estou dizendo em tese, do voto de cabresto, né? Do voto em que era algo absolutamente comum, né, no período do voto impresso, né? E que aí eu começo a controlar, né, a vontade, né, do eleitor. Mais do que isso, eu faço com que o eleitor vote não necessariamente em quem ele deseja, mas sim naquele em que ele é obrigado a votar. Então, de maneira muito assim sucinta, me parece que o Brasil deu um grande salto. Eu tenho muito orgulho e eu vejo que o brasileiro precisa ter orgulho e valorizar as tecnologias que desenvolveu. A urna eletrônica é uma delas. Ela é desenvolvimento nacional e nunca foi identificado fraude, ao contrário do voto impresso, ao longo da sua existência. E o que é importante, né? Antes de todas as eleições, né, as urnas elas são testadas por observadores internacionais, por diversos atores nacionais, incluindo os peritos da Polícia Federal, que são peritos com altíssimo conhecimento, altíssima capacidade de teste, e nunca foi encontrada nenhuma violação em nenhuma das urnas. Então, basicamente, a proposta é você colocar uma impressora anexada à urna eletrônica para imprimir o voto do eleitor, e daí o voto seria depositado em algum local, imagino que lacrado, pelo menos, né, na redação escrita. Mas eu fico pensando, e a gente sabe como é que isso funciona na política, né? Isso não aumenta as contestações de resultado das eleições? Eu Porque posso muitas vezes nós temos políticos que fazem isso só para tumultuar mesmo. Eu posso, vamos imaginar aqui alguém que tem uma má fé, né? Ou seja, ela já tem uma posição para fragilizar o sistema eleitoral. Ela pode simplesmente dizer que votou num candidato e apareceu esse candidato na urna eletrônica, e no voto impresso apareceu outro nome. No momento em que isso é feito, né, no país, vamos imaginar que numa ação articulada, porque a gente sabe que existe grupos que atuam fora da lei no período eleitoral em escala nacional, eu fragilizo o sistema eleitoral a partir de uma mentira, né? Então, perceba, o voto impresso e o voto eletrônico podem ter sido do mesmo, mas para tumultuar o processo eleitoral, eu digo que teve uma divergência. Como eu controlo a divergência? Como vai ser auferida a divergência? Eu vou ter que, aquele voto que era um voto sigiloso, eu vou ter que abrir o voto? E aí ele deixa de ser sigiloso? Então, por isso que eu mencionei aquela ideia do canto da sereia. Nós temos um sistema que ele funciona, mas a gente também, quando pensa no sistema, a gente precisa pensar sempre em pessoas que podem agir de má fé para prejudicar mesmo um pleito eleitoral e, nesse processo, tumultuar esse pleito, e fragilizar toda a nossa democracia aqui no país. A gente tem o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, chegou a se pronunciar sobre o assunto numa entrevista para o Estadão, e ele disse que o voto impresso pode ser admitido se houver viabilidade técnica e operacional. O que eu queria falar, na verdade, é sobre um argumento que é muito usado por pessoas que são a favor da implementação desse sistema. Não vira mais uma discussão sobre segurança das urnas e talvez até sobre aumento de transparência, já que o voto vai vir impresso depois que você apertar o seu número na urna eletrônica.
Como é que o senhor vê isso? Será que essa discussão sobre o voto impresso pode ser encarada dessa forma? Segundo o presidente do Senado, se tiver viabilidade, pode ser implementado, isso leva tempo? Quando nós pensamos nas eleições, nós estamos falando de um país continental, com 5.500 municípios, e uma infinidade de urnas distribuídas pelo país inteiro e que chegam em cada local de votação das mais variadas formas. Tá? Elas chegam muitas vezes até de barco, considerando toda a característica aqui do nosso país. Quando nós levamos isso em consideração, o elemento técnico é fundamental. As urnas no modelo atual, elas não são urnas preparadas para receber uma impressora e, com isso, nós termos o voto impresso. Nós teríamos, então, um elemento técnico de ajuste de viabilidade, então, de um sistema com voto de gravação direta, digital e voto impresso. Então, primeiro, tecnicamente, isso é viável. O segundo ponto é um custo elevadíssimo para trocar todas as urnas do país e comprar também as impressoras e criar toda uma estrutura também para o voto impresso, porque não é simplesmente imprimir o voto. Eu tenho que imprimir o voto, eu tenho que ter um lugar de segurança para esse voto, eu tenho que depois ter um sistema de transporte desse voto, eu vou ter que ter um sistema de guarda desses lugares, então eu já estou falando de estruturas físicas, então eu tenho toda uma logística a ser criada que nós temos que ver também se do ponto de vista operacional é viável, considerando o tempo, e do ponto de vista econômico também. Nós não podemos esquecer que nós estamos em crise, né? Crise sanitária, crise econômica, e uma alteração dessa magnitude, ela representa alguns bilhões, né, de reais que poderiam ser destinados para o combate à fome ou para a vacina. Então, a gente precisa também levar em consideração a realidade que o país enfrenta no atual momento. Então, perceba que, a partir da tua pergunta, eu trouxe questões técnicas, né, sobre viabilidade técnica, sobre tempo de implementação, sobre o custo, né, dessa alteração toda, e provavelmente uma alteração dessa magnitude, considerando que nós estamos há 1 ano e 2, 3 meses da eleição, talvez fosse algo realmente difícil de se operacionalizar. Professor, a gente vê o próprio Tribunal Superior Eleitoral alegando que o voto impresso pode aumentar o risco de fraudes, e a gente viu no Supremo, nos últimos anos aí, que o caminho no judiciário para isso passar pode ser problemático. O Supremo considerou a medida inconstitucional em 2013 e em 2020. Como é que o senhor vê o caminho para aprovar isso no judiciário mesmo, já que o Congresso pode aprovar, mas nós podemos ter questões legais ainda que podem alongar esse processo muito mais? A tua pergunta é absolutamente relevante e o atual momento é distinto dos momentos anteriores em que nós tivemos legislações que aprovavam o voto impresso. Agora nós estamos falando de uma emenda constitucional. Então, eu tenho um sistema de aprovação diferente no Congresso Nacional. Então, uma lei, ela tem um quórum absolutamente diferente, ou seja, um número de deputados e senadores absolutamente diferente daqueles para uma alteração, né, da Constituição e a introdução de uma nova norma, que é o que está previsto nesse projeto de emenda constitucional. Então, o caminho no Congresso Nacional é um caminho longo. Eu tenho que ter 2 votações na Câmara, com uma maioria significativa, depois eu tenho que ter 2 votações no Senado para aprovar essa emenda constitucional. Considerando a aprovação dela, tem todo um debate se emenda constitucional ela pode ser declarada inconstitucional. Então, nós teríamos toda uma discussão no Poder Judiciário sobre a possibilidade de se declarar uma emenda constitucional
inconstitucional, diferente das situações anteriores que tu mencionou, que eram leis. Tá? Uma lei ela pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, uma emenda tem toda uma discussão jurídica aqui. Considerando, então, que ela tramita no Congresso como emenda constitucional, ela, então, passa por todos os ritos, tá? É aprovada, promulgada, publicada, né? O histórico, né, mostra que o questionamento acontecerá no judiciário. Tá? O histórico do STF nas decisões anteriores foi um histórico de não acolhimento dessa pretensão do voto impresso. Tá? Qual seria a posição do judiciário no próximo ano? Isso ia depender de uma série de outros fatores jurídicos e até mesmo da própria composição do Supremo Tribunal Federal para eventual decisão que também não acolhesse essa pretensão do voto impresso. Professor Eduardo, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado pelo convite e bom dia para todo mundo. Muito obrigado. E se você ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o projeto Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar ele no endereço www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse link do Fique Sabendo está na descrição do vídeo e lá você vai conseguir ter acesso a várias entrevistas com muita informação e que podem sanar dúvidas aí do seu dia a dia. A entrevista com o professor Eduardo sobre o voto impresso também pode ser acompanhada de maneira escrita no portal Banda B. O vídeo também estará anexado ao material em texto ali no portal. Professor, muito obrigado e até a próxima entrevista, pessoal. Tchau.